Abramos as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, e acompanhemos a leitura do versículo 12 ao 16. Colossenses, capítulo 4, versículos 12 a 16. Ouçamos em nome de Jesus. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Jesus Cristo, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos laodicenses. E a dos de Laodiceia lede-a igualmente perante vós. Amém. Curvemos as nossas cabeças. Grande Deus, nosso eterno Pai, bendito és Tu, meu Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos por esta manhã. Te agradecemos por esta oportunidade de estarmos em Tua casa, meu Deus Santo. Pai, este é um momento tão especial e nós sabemos que Tu estás conosco, Senhor. Por isso nós te bendizemos. Isto é fruto do Teu querer, da Tua vontade. Bendito seja o Teu nome, Pai. Neste momento falaremos da Tua palavra, meu Senhor. Usa-nos para o Teu louvor e para a Tua glória. Ó Deus, dá-nos as palavras certas, aquilo que Tu desejas falar à Tua igreja. Que nesta manhã, Senhor, que nesta manhã fale, ó Deus, conosco através do Teu Santo Espírito. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Assentai, irmãos. Com alegria, cumprimento a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças ao Deus eterno, ao Deus bondoso, que nos coroa de bênçãos e nos dá esta oportunidade de, mais uma vez, na casa do Senhor, passar esses momentos alegres perante o Deus glorioso. Temos alguns irmãos que nos visitam nesta oportunidade, são todos bem-vindos. Temos irmão de São Paulo, irmão Bispo, está ali conosco. Temos irmão que é potiguar, lá do Rio Grande do Norte, o Hélio Lins está ali conosco. Ele era daqui, mas agora ele é de Natal. Temos também de Toledo a Kelly, que está conosco, juntamente com a sua filha. E outros irmãos que porventura estão conosco. São todos bem-vindos à casa do Senhor. Damos graças a Deus por este momento. Irmãos, nós, há um ano atrás, um pouco mais de um ano, iniciamos falando sobre algumas mensagens de Apocalipse, e hoje nós chegamos à última dessas mensagens, que é sobre as 7 cartas que foram enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor. Nós, na primeira mensagem, na verdade são 8 mensagens, porque a primeira nós falamos sobre as revelações que Deus fez a João na ilha de Patmos, fizemos a introdução, e na sequência, na medida do possível, fomos falando sobre cada uma dessas igrejas. A primeira das igrejas que nós falamos, a igreja de Éfeso, nós mencionávamos que era uma igreja ainda do início da era cristã, e falamos que tanto Éfeso como a segunda carta, que é a igreja de Esmirna, e depois a terceira, a igreja de Pérgamo, eram cidades, todas essas cidades localizadas na Ásia Menor, que hoje é a Turquia, e essas cidades eram localizadas à beira-mar, mais próximo ali à beira do mar Mediterrâneo. Então, são cidades que, no mapa, você olha, vão subindo, Começa Éfeso, depois Esmirna, depois Pérgamo.
E as 4 últimas cidades, elas não ficam à beira-mar, ficam mais para dentro do território, né, ou a leste do mar Mediterrâneo. Então, nós vamos ter ali, primeiro, né, na sequência, mais ao alto, Tiatira, uma cidade importante, onde havia uma mulher, né, que converteu-se a Cristo, era vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Você desce um pouquinho mais, nós temos Sardes, né? Ali em Sardes havia também uma igreja, nós dizíamos que era uma igreja enganosa, porque tinha o nome de que vive, mas estava morta, segundo Jesus. Descendo um pouco mais, nós temos Filadélfia, e Filadélfia foi a última que nós comentamos, né, que era uma cidade que tinha um entroncamento de algumas estradas importantes, e dali ela dava abertura para outros caminhos rumo ao Oriente. Então, a cidade de Filadélfia, ou a carta à igreja de Filadélfia, que é a igreja do amor fraternal, uma igreja que evangelizava, que pregava Jesus Cristo, e que em nenhum momento Jesus faz alguma advertência de pecados que havia nesta igreja, mas faz apenas elogio. E, por último, nós chegamos, então, a Laodiceia. Laodiceia é uma cidade um pouco mais distante dessas 3, também fica para dentro do continente, talvez aproximadamente uns 200 quilômetros longe de Éfeso e um pouco abaixo, né, ao sul de de Filadélfia. Esta era uma cidade, né, a cidade de Laodiceia, ficava num vale, chamado Vale de Lico, porque havia o rio Lico, descia por aquelas encostas, e ali fazia-se um vale, e a cidade de Laodiceia ficava neste vale. E era um local composto por 3 cidades mais ou menos importantes. Havia outras comunidades, mas haviam 3 que se destacavam: Laodiceia e mais 2. Uma era a cidade de Colossos, para quem Paulo dirigiu essa carta, ou parte dessa, ou a carta que eu li parte dessa, né, aos Colossenses. Então, eu ficava bem próximo de Laodiceia, uma cidade, uma igreja cristã, que era a igreja dos Colossenses, ou de Colossos. E, do outro lado, ficava uma outra cidade também, que tinha a sua importância naquela região, e que tinha uma igreja de cristãos, chamada Hierápolis. Por isso, quando nós lemos na carta, Paulo escrevendo aos irmãos de Colossenses, ele diz assim: saudai os irmãos de Laodiceia, né? Em outro texto, ele diz assim, por vós, né, que ele está falando de Epáfras, que era um crente que se converteu e era um dos crentes ali, talvez fundador da igreja de Colossos, também da igreja de Laodiceia, e Paulo diz assim: saudai, né, Epáfras, que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Então, Paulo está escrevendo aos irmãos de Colossos, e ele cita aqui outras 2 igrejas, os irmãos de Laodiceia e os irmãos de Hierápolis. Então, era uma região composta de 3 cidades importantes, sendo que a carta que Jesus dirige é mais específica aos irmãos de Laodiceia. Aquelas cartas, conforme eu disse, eram cartas circulares, eram lidas nas outras igrejas, né? Mas Jesus está dirigindo diretamente ao anjo da igreja de Laodiceia. Um outro detalhe, antes de entrar na mensagem propriamente dita, importante, é que alguns acreditam que Paulo tenha escrito também uma carta aos irmãos de Laodiceia. E eu fiquei curioso e fui procurar por que as pessoas dizem, embora nunca ninguém tenha encontrado esta carta. Mas observe o que Paulo diz. Ele diz assim: olha, eu estou escrevendo a vocês, irmãos de Colossos, né? Os colossenses. Ele diz assim: e uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai para que seja também lida na igreja dos laodicenses. Então, Paulo está dizendo, olha, esta carta que eu estou mandando para os irmãos aí de Colossos, para os colossenses, eu quero que depois que vocês lerem, vocês encaminhem à igreja dos laodicenses, ou à igreja de Laodiceia, que eu quero que seja lida lá também. E observe o que Paulo diz aí ao final. Ele diz assim: providenciai para que seja também lida na igreja dos laodicenses, e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Então, Paulo está dizendo, olha, eu estou mandando uma carta para vocês, irmãos de Colossos.
Depois que vocês lerem, mande lá para Laodiceia para que seja lida na igreja de Laodiceia. E aí ele diz, e também a carta que eu mandei para Laodiceia, eu quero que seja lida perante vós. Então, por isso que acredita-se, e aqui Paulo está dizendo isso, né? Ele está dizendo, eu mandei uma para Laodiceia, leia também perante vós. Irmãos, mas falando dessa carta de Jesus Cristo, não a carta de Paulo, a carta que Jesus encaminha a estes irmãos de Laodiceia, conforme eu disse, Laodiceia ficava num vale importante, né, bastante fértil, e lá havia uma igreja nesta cidade. Neste vale havia então 3 cidades importantes, Colossos, Laodiceia e Herápolis. Em Colossos, era uma cidade, na época, embora no ano 61 fora destruída por um terremoto, né, fora arrasada, mas ela era uma cidade também conhecida e importante naqueles dias. Por quê? Porque lá em Colossos havia uma fonte de água mineral, água salutar, água que podia beber, água fresca, uma água agradável. As pessoas gostavam da água que havia lá em Colossos, porque ali havia uma fonte de água mineral. Em Herápolis, que era outra cidade, também era uma cidade importante, porque era um local onde havia águas também maravilhosas, mas não eram águas minerais, eram águas termais. Neemias ia gostar, né, Neemias? Ir lá para Piratua, poderia ir para Herápolis. E era um lugar frequentado também pelas pessoas, porque eles acreditavam que aquelas águas termais, aquelas águas quentes, talvez a lama que se fazia, também propiciava cura para algumas enfermidades. Então, observe, de um lado nós temos Colossos, com uma água maravilhosa, uma água mineral, uma água saudável. Do outro lado nós temos Hierápolis, uma localidade com águas termais, águas quentes, que serviam não só para banho, mas também para a cura de algumas enfermidades. E nós tínhamos agora Laodiceia. Laodiceia, irmãos, ela era desprovida de água, tanto de água mineral quanto de águas termais. Então, o que eles faziam para ter água lá em Laodiceia? Foi feito um sistema de canalização chamado aqueduto, né? Naquele tempo se fazia, era com manilhas de barro, escavava o chão e colocava-se essas manilhas por alguns quilômetros onde tinha uma água, e aí conduzia-se essa água até a cidade de Laodiceia, porque lá não tinha água mineral e nem termal. Acontece que essa água, quando chegava em Laodiceia, chegava quente. E muitas pessoas, ao tomarem essas águas, eles vomitavam, eles tinham ânsias de vômito. Por isso que as águas dessa cidade não eram boas. Laodiceia, né, chegou a ser conhecida, né, de certa forma, não por uma fama boa sob esse aspecto, mas por uma fama ruim. Porque as pessoas sabiam que lá em Laodiceia não tinha água salutar, uma água boa. A água não era saudável. Era uma água que causava enjoo, causava náuseas nas pessoas. Por isso ela ganhou essa reputação de ter águas ruins. Laodiceia também é uma cidade que tem esse nome em homenagem a uma mulher, né? Lá mais ou menos pelos anos 260, 250 a.C. Antíoco, que era rei da Síria, um governante da Síria, Antíoco II, nessa época, a cidade tinha sido parcialmente destruída e ele a reedificou, levantou novamente a cidade. E ele deu o nome a ela de Laodiceia, em homenagem à sua mulher, que se chamava Laodice. Então, o nome dela era Laodice, e ele então pôs o nome da cidade em homenagem à sua esposa. Irmãos, nos tempos do apóstolo João, agora nós já vamos estar aí pelos anos 80, anos 90, nós encontramos que esta cidade, ela era importante naqueles dias. Não importante por causa das suas águas, até porque, em virtude das suas águas não serem boas, ela, se fosse por esse aspecto, seria menosprezada e não importante. Mas ela era uma cidade importante porque economicamente, financeiramente e politicamente ela era grande naqueles dias. Era uma cidade rica.
Era uma cidade que tinha um sistema bancário fantástico para a época. Era uma cidade importante, então, para aqueles dias. 3 fatores se destacavam naquela cidade, principalmente na sua economia. A primeira é que ali havia uma indústria têxtil fértil, uma indústria têxtil bastante avançada. E eles produziam uma lã de cor negra, que era muito, vamos dizer, valiosa naqueles dias. Por quê? Porque não havia o sistema de tingimento como há hoje, era muito difícil. Então, naquele vale, que era um vale fértil, haviam ali criadores de ovelhas, ovinocultura, e eles criavam uma ovelha que produzia lã negra. E desta lã negra eles faziam peças têxteis, tanto a parte de tapetes quanto de vestuários, de uma lã diferente da comum que havia naqueles dias. Essas peças também eram tidas como peças de boa qualidade. Por isso, essa indústria têxtil trazia um grande retorno financeiro para Laodiceia. Laodiceia, então, economicamente, era fortalecida, e uma das causas era a indústria têxtil, que era muito forte e trazia grandes riquezas para a cidade de Laodiceia, para os seus habitantes. O segundo fator, conforme disse, é que Laodiceia era um importante centro financeiro e bancário daqueles dias. Ficava numa região que passava muita gente, o comércio era forte, as pessoas vinham lá para comprar, enfim, e com isso seus habitantes tornaram-se ricos. E eles tinham um sistema financeiro onde circulava muito dinheiro e ouro. Então, nos bancos que havia naqueles dias, havia muito depósito de ouro e dinheiro, muita poupança, muito dinheiro aplicado, principalmente através de ouro. Por isso, aquela cidade ganhou a fama de ser muito rica, porque seus habitantes tinham muito dinheiro, muito ouro depositado nos bancos. Isso fez, inclusive, que aqueles habitantes, os laodicenses, fossem muito autoconfiantes, muito presunçosos e orgulhosos, porque eles eram ricos. E normalmente quem detém o dinheiro, ele acha que pode fazer tudo. O terceiro motivo é que nesta cidade havia uma escola de medicina muito avançada para os padrões da época. Lá é que se produzia um pó chamado pó da Frígia para a cura de enfermidades nos olhos. Eles transformavam isso num colírio, e muita gente que tinha problemas oftalmológicos iam até essa cidade para receberem a cura da sua enfermidade dos olhos. Lá nessa cidade havia um médico famoso que clinicava naquele tempo. Ele era natural de Pérgamo, mas ele tinha a sua clínica, o seu hospital, lá na cidade de Laodiceia. Chamava-se Cláudio Galeno. E este, então, ministrava nas pessoas esse pó chamado de pó da Frígia nos olhos dos seus pacientes para que fossem curados. Irmãos, esses 3 fatores não só tornavam a cidade importante do ponto de vista social, mas também trouxe muita riqueza, porque mesmo essa parte aqui do pó da Frígia era vendido e trazia também divisas ou dinheiro para a cidade. O vale que Laodiceia estava situado, que eu disse que é o Vale de Lico, era um vale muito fértil. Por isso, na cidade de Laodiceia, eles tinham abundância dos produtos do campo, de modo que eles bastavam-se a si mesmos. Eles não dependiam de outras regiões produtivas, não dependiam de produtos agrícolas que vinham de outros lugares. Eles tinham ali naquele vale que era fértil os produtos necessários para a sua sobrevivência. Quando eu falo disso, eu estava pesquisando, e aí, num determinado momento, olhando que era um vale produtivo, maravilhoso, do ponto de vista agrícola, nos faz remeter aos dias de Sodoma. Sodoma era assim, um lugar produtivo maravilhoso. Quando Abraão e Ló estavam numa situação desconfortável, porque os seus rebanhos tinham crescido muito, e os servos de Abraão e os servos de Ló não estavam entendendo entre si, então Abraão chamou Ló e diz: Ló,
é melhor que a gente separe, né? Cada um vai cuidar da sua propriedade, do seu gado. Então escolha um lugar. Você pode escolher para um lado ou para o outro. Fique a seu critério. E Ló olhou para os lados de Sodoma e disse que ele viu a campina, era maravilhosa, era fértil. E ele escolheu aquele lado. Irmãos, Sodoma, né, nós conhecemos a história. Um dos seus pecados era justamente isto, a autoconfiança, porque era um lugar de produção abundante. O profeta Ezequiel, no capítulo 16, verso 49, ele fala de alguns pecados de Sodoma que certamente contribuíram para a sua destruição, e ele diz assim: esses foram os pecados de Sodoma, sua irmã: orgulho, preguiça e desprezo aos pobres e necessitados, quando ela tinha alimento de sobra. Laodiceia se assemelha a isso. Desprezo aos pobres, porque eles sentiam que eles tinham tudo. Eles não dependiam de outras regiões. Por isso que eu fiz essa questão de comentar esse versículo, para dizer que, tal como em Sodoma, que era um vale fértil, produtivo, que fez com que Ló olhasse para aquilo e a desejasse habitar naquelas regiões, assim era Laodiceia, um vale fértil, produtivo, de muita riqueza, e que os seus habitantes eram orgulhosos, presunçosos e autoconfiantes ou autossuficientes, né? Por isso eles desprezavam os demais. Como nas demais cidades que eu comentei, lá também em Laodiceia, os seus habitantes tinham seus deuses, veneravam aos seus deuses, né? Dentre eles, eles cultuavam a Zeus, que era um deus principal da Grécia, e também eles tinham culto ao imperador, como nas demais cidades. O imperador era um semideus, e eles erguiam uma imagem ao imperador e cultuavam a esse. Mas lá em Laodiceia também havia uma igreja cristã, fundada talvez por Epáfras ou por outro discípulo, né? E quando Paulo escreve então essa carta, aliás, quando Paulo escreve a sua carta aos Colossenses, ele também manda uma saudação especial a esses irmãos. Como disse, a cidade de Laodiceia era muitíssimo rica, possuía lãs e produtos têxteis de excelente qualidade, e havia ali um hospital e uma escola de medicina que deixava seus habitantes orgulhosos, seguros e confiantes. Da mesma forma, irmãos, que a cidade, a igreja de Laodiceia também era rica, próspera e confiante. Eles confiavam naquilo que possuíam. Eles achavam que com tudo aquilo que eles tinham, eles estavam seguros. E é justamente neste contexto que Jesus dirige a sua carta a esses irmãos. Ele diz assim, né, quando ele se apresenta aos irmãos de Laodiceia, ele diz: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus, irmãos, se apresenta como o Amém, como a testemunha fiel e verdadeira, como o princípio da criação de Deus. Essas três características é que Jesus, na sua apresentação, ele faz a esta igreja. Primeiro ele diz: aqui quem está mandando a carta, João, quando você escrever aos irmãos de Laodiceia, diz a eles que quem está mandando a carta não é você, mas é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira de Deus, o princípio da criação de Deus. Jesus está dizendo, ou significa que Ele é a verdade, Ele está confirmando a sua veracidade, Ele está dizendo que nele nós podemos confiar, pois as suas palavras são confiáveis, nele não há dúvidas nem sombra de variação. É isso que Jesus está dizendo. O Amém significa essas coisas. Amém significa confirmação. Quando você diz Amém, você não está querendo dizer é verdade, é assim seja. Então Jesus está dizendo: eu sou a verdade, eu sou a veracidade. O que eu digo, o que eu prometo, eu cumpro. Jesus está dizendo isto. Ele diz: eu sou a testemunha fiel e verdadeira de Deus.
Ele mesmo autentica o que diz, visto que não há ninguém maior que Jesus Cristo para que possa autenticá-la. Deus, quando prometeu a Abraão que ele teria filho, quando fez a promessa de uma grande nação, o Senhor jurou pelo seu próprio nome, pois não há outro maior que Deus por quem ele pudesse jurar. Então Jesus está dizendo, eu sou a testemunha fiel e verdadeira de Deus. Eu que existo desde o princípio, eu conheço todas as coisas. Jesus está dizendo, eu sei de tudo. Quando o mundo foi traçado, quando ele surgiu, eu estava lá. Quando Deus entregou a lei, eu estava presente. Em todas as ocasiões, em todos os momentos marcantes da história do povo de Deus, eu estava presente, pois Jesus é onipresente. Então ele diz àquela igreja, olha, quem está falando com vocês é o Amém, é a verdade, é a veracidade. Quem está falando com vocês é a testemunha fiel e verdadeira de Deus. É aquele que conhece todas as coisas, é aquele que vê não apenas o exterior, mas ele conhece profundamente o interior e ele pode testemunhar com veracidade. Não é você, João, para que eles saibam que não é você, mas que sou eu que conheço, pois o meu testemunho é verdadeiro. E é importante porque aquela igreja deixou de ser uma testemunha verdadeira de Deus, de Jesus Cristo. Cristo nos conclama a ser suas testemunhas verdadeiras, mas aquela igreja, com as suas práticas, com os seus feitos, com a forma como agiam, eles deixaram de ser uma testemunha verdadeira de Deus. E então Jesus se apresenta, ora, vocês não estão testemunhando com veracidade o meu nome, mas eu sou a testemunha verdadeira e eu falo com vocês. A esta igreja, irmãos, Jesus não faz nenhum elogio. A todas as outras, a despeito dos seus defeitos, Jesus faz algum elogio. Mas a esta igreja não. Ele não encontrou nada que ele pudesse elogiar. Provavelmente pela indiferença daqueles irmãos, pois eles eram ricos, prósperos e não tinha falta de nada, como eles diziam. Rico sou, estou enriquecido, não tenho falta de nada. E Jesus olha para aquela igreja e ele não vê nada que ele possa tecer um elogio, possa dizer, olha, existe isto que eu gosto em vocês. Não, naquela igreja não havia nada que Jesus pudesse elogiar. Um outro fato importante que nós devemos notar é que Jesus também não apontou a essa igreja nenhuma doutrina incorreta. Lá nesta igreja não havia os nicolaítas, não havia os balamitas, não havia os seguidores de Jezabel. Os irmãos lembram que em outras igrejas sempre tinha alguém dessa forma, menos logicamente em Filadélfia. Jesus fala em algumas igrejas que lá havia os nicolaítas, pessoas que eram cristãos, adoradores de Cristo, mas parcialmente. Porque eles diziam que aquilo que você faz no corpo não tem nenhuma importância. O importante é a sua fé, é o seu coração que foi entregue para Jesus. Mas se você por acaso está em prostituição ou em adultério, isso não tem importância porque isso é no corpo. Esses eram os nicolaítas. Os balamitas eram aqueles que seguiam os ensinamentos de Balaão. E Balaão, conquanto foi proibido de amaldiçoar o povo de Deus, mas ele ensinou os inimigos do povo de Deus a lançar tropeços para que eles caíssem. Os balamitas são esses que também tinham em algumas igrejas. Estavam dentro da igreja, eram cristãos, mas eles lançavam algumas pedras de tropeços para que as pessoas caíssem. E lá também não haviam seguidores de Jezabel. Jezabel, aquela mulher impura que causou tantos males ao povo de Deus. Na igreja de Tiatira ali havia uma profetisa que era seguidora dos ensinamentos de Jezabel. Mas agora Jesus, quando fala a esta igreja, ele não diz que ali havia algum pecado de imoralidade e nem práticas idólatras. Os irmãos lerem, nem o irmão Celso leu
toda a carta que foi dirigida a esta igreja, nós não vemos ali Jesus dizendo: olha, tenho contra vocês, porque aí há os que seguem os ensinamentos de Balaão, ou os nicolaítas, ou a doutrina de Jezabel, ou que vocês estão idolatrando alguma coisa. Não, não há essa reprovação. Nessa igreja, Jesus a criticou pela sua presunção, pelo seu orgulho, pela sua arrogância, pela sua autossuficiência, pela sua exaltação, ao invés de humilhar-se aos pés de Cristo, prostrando-se perante Ele. Era uma igreja orgulhosa, uma igreja que dizia ter de tudo. E nesta carta, Jesus faz um diagnóstico daquela igreja, mostrando a sua condição espiritual. Ele mostra que, ele aponta que ali havia um grupo de pessoas presunçosas e arrogantes. Ele diz: conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras fosse frio ou quente. Jesus conhecia profundamente todas as igrejas, inclusive a igreja de Laodiceia, da mesma forma que acontecia na parte material, em que aquele povo era arrogante, autossuficiente e imaginava que não dependia de ninguém. Assim acontecia na igreja. A igreja, de certa forma, era um retrato daquilo que havia na sociedade. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Irmãos, o orgulho, a presunção, o desinteresse e a indiferença da igreja local provocavam náuseas em Jesus Cristo, e ele ameaçou expulsá-los da sua presença. Parece-nos que aqueles crentes de Laodiceia não tinham consciência a respeito da sua verdadeira situação. Eles se fiavam e se fixavam a esperança e a segurança somente nos bens materiais e na riqueza que eles possuíam. O orgulho cegava, e eles se achavam fortes, abastados e independentes. Mas Jesus, que sonda os corações, Jesus, que conhece a vida espiritual de cada componente da igreja, sabia que espiritualmente eles eram miseráveis, pobres, cegos e nus. Aparentemente eles eram prósperos e bem-sucedidos, porque eles tinham vestes de lã escura, que era uma veste caríssima. Eles possuíam um sistema bancário com muito ouro, muita poupança. Eles tinham uma escola de medicina avançada, um hospital que era referência para aquela sociedade. Portanto, nada lhes faltava. Rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas Jesus olha e diz: não sabes que és pobre, miserável, cego e nu. Jesus contempla essa situação e ele dá o seguinte conselho. Ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, vestiduras brancas para vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Vejam, irmãos, quão dura deve ter sido essas palavras àqueles irmãos. Jesus diz justamente o que eles mais se orgulhavam, o que eles achavam que mais tinham. Eles olhavam para si e diziam: mas nós temos tudo isso, nós temos ouro, nós temos vestes maravilhosas, nós temos colírio. E agora vem Jesus e diz assim: olha, eu quero que vocês comprem ouro para enriquecer, vestes para vestir, e que unja os olhos com colírio. Apesar, irmãos, de toda altivez e presunção, Jesus se condói daquela igreja. Jesus fica condoído, ele fica com compaixão daquela igreja, e ele aconselha, em primeiro lugar, que eles busquem ouro refinado da verdadeira riqueza, que é a palavra de Deus, é Jesus Cristo. Jesus diz: olha, ajunte tesouro no céu. Lá no banco dos céus, ninguém pode minar, ninguém pode roubar. A verdadeira riqueza, o verdadeiro tesouro é servir a Jesus Cristo com verdadeira inspiração, é voltar-se a Ele de todo o coração. Jesus diz: olha, vocês precisam comprar vestes brancas,
que são sinal da pureza, da justiça de Cristo. É isto que Deus espera dos seus filhos: vestes sem mácula, sem mancha alguma, vestes alvas como a neve. E ele diz: eu aconselho para vocês, compre vestiduras brancas, para que vistas não apareça a vergonha da vossa nudez. E por último, Jesus diz que eles precisam do verdadeiro colírio para a cura da cegueira espiritual, para que eles fossem curados de sua presunção e de sua altivez. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Vejam, irmãos, Jesus olha para aquela comunidade tão rica, tão próspera, e ele não vê dessa forma. Ele diz: vocês são miseráveis, são pobres, mas eu fico condoído, eu tenho compaixão, eu aconselho a vocês que façam isso, porque eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Deus sempre faz isto. O apóstolo Paulo, supõe-se que foi ele que escreveu a carta aos Hebreus, independente de quem escreveu, em Hebreus capítulo 12, nós vamos encontrar a partir do verso 5, que diz assim: se estáis esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos têm tornado participante, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos da justiça. Irmãos, é isso que Jesus está fazendo com a igreja de Laodiceia. O Senhor estava a ponto de vomitá-los, mas ainda havia tempo para arrependimento e conversão. Por isso Jesus faz o convite a eles, dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus bate a porta do nosso coração, mas ele não força ninguém a abrir. Jesus oferece salvação a todos, mas a decisão de aceitar é pessoal, é intransferível. Existe uma ilustração já foi contada nesta igreja, que diz que na porta do nosso coração tem uma maçaneta. Mas essa maçaneta não é por fora, é por dentro. Porque somente o dono desta casa, dessa habitação, é que pode abri-la. Jesus, ele ardentemente e pacientemente, ele deseja adentrar a esta casa, mas ele não é intruso, ele aguarda pacientemente o dono da casa abrir a porta para que ele entre. E ele promete que se a porta for aberta, ele entrará para cear com o dono da casa. É isso que ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Que privilégio cear com Jesus Cristo. Zaqueu que eu diga, né? Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa, Zaqueu. E ele desceu feliz, radiante. Irmãos, Jesus deseja fazer morada em nosso coração.
Em João capítulo 14, versículo 23, ele afirma que juntamente com o Pai, ambos farão morada no verdadeiro crente. Eles vão cear, e cear reporta-se à ceia do Senhor como um ato que representa a comunhão mais íntima com seus discípulos. Cear com Jesus representa um ato de intimidade. Sentar-se à mesa com Cristo, compartilhar de uma refeição, é certamente um momento marcante e inesquecível na vida de qualquer cristão. Obviamente, Jesus não está aqui falando de comer alimento físico. Ele está usando uma figura de linguagem, mas o seu desejo, o desejo de Jesus Cristo, é adentrar aos recônditos da nossa alma, aos lugares mais íntimos, é estar conosco, é mudar o que precisa ser mudado, é compartilhar histórias e momentos de nossas vidas, é andar conosco, é habitar em nós. Ou não sabeis vós que sois morada de Deus em espírito? Nós somos a morada de Deus em espírito. E isto, irmãos, não tem preço, não há nada que pague. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Que privilégio! Jesus está dizendo que o vencedor, isto é, o verdadeiro crente, humilde e obediente, aquele que for assemelhado a Jesus Cristo, receberá ou alcançará prerrogativa de reinar com ele pelos séculos dos séculos. Que privilégio! Ao contrário dos orgulhosos, presunçosos e arrogantes e autossuficientes, os humildes de coração, aqueles que abrem o coração a Jesus, vão assentar-se com ele no seu trono, reinar para sempre com o Senhor. Todas essas advertências, conselhos e promessas são feitas a todas as igrejas, inclusive a igreja do Xaxim. Jesus está dizendo a todos nós, aos crentes de qualquer época, que devem abrir seus ouvidos para ouvir e obedecer à voz do Espírito Santo. Ele diz lá no finalzinho: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Um certo teólogo irlandês escreveu, falando sobre a igreja de Laodiceia, ele escreveu o seguinte: essa é a pior das 7 igrejas. No entanto, as mais notáveis promessas são feitas a ela, mostrando que os piores podem arrepender-se e finalmente podem tornar-se vitoriosos, atingindo os mais elevados estados de glória. Irmãos, é assim que Deus deseja fazer. Mesmo a pessoas em pior estado, mesmo a pessoas num estado deplorável, miserável, mas Jesus deseja transformar em pessoas que são verdadeiros crentes e que poderão assentar-se com Ele no seu trono. Esta carta foi dirigida àquela igreja. E não temos na Bíblia mais nenhum relato do que aconteceu naquela igreja. Mas existem alguns historiadores que dizem ou deduzem que aquela carta produziu um efeito muito grande naquela igreja. Aquela igreja que era tão acomodada, tão autossuficiente, que se achava rica, que achava que não tinha falta de nada, mas aquela carta causou um impacto muito grande naquela igreja e produziu frutos maravilhosos, porque muitos foram despertados e sacudidos da sua sonolência espiritual, daquele estado de mornidão espiritual, e aí não foram mais mornos, mas tornaram-se cheios do Espírito Santo, crentes que foram transformados pelo poder da palavra de Deus. Nesta cidade houve um bispo, inclusive, chamado Sagares. Este homem, por volta de uns 100 anos depois que João escreveu essa carta, esse homem foi martirizado por amor a Jesus Cristo. Ele e muitos outros foram martirizados, mostrando que naquela igreja houve uma reviravolta. E muitos daqueles irmãos saíram daquele estado de mornidão espiritual e abriram seus corações a Jesus para não serem vomitados pelo Senhor. Irmãos, esta carta ela tem também um sentido profético, conforme nós falamos nas demais. Nós comentamos que para cada carta é dado como um período da história da igreja cristã. E agora nós chegamos à última. Então chegamos ao último desses períodos, se nós formos assim interpretar.
há alguns que acreditam que o início, né, da fase desta igreja tenha acontecido próximo do ano de 1840 a 1850, né, ou de 1830 até 1850. Que a igreja de Filadélfia, que começou por volta do ano de 1800, ou a era da igreja de Filadélfia, que começou com o término da Revolução Francesa, né, lá 1799, 1800, que a igreja tenha começado ali e que ela tenha durado somente uns 30, 40 ou no máximo 50 anos. Ou seja, até, na melhor das hipóteses, por volta do ano de 1850, e ali começaria o tempo da igreja de Laodiceia. Irmãos, no tempo da igreja de Filadélfia, só fazendo um parênteses, né, que a igreja que antecedeu a Laodiceia, nós, embora alguns digam que possa ter durado no máximo uns 50 anos, não nos parece prudente imaginar que aquela igreja missionária, a igreja do amor fraternal, tenha durado tão pouco tempo. Por que digo isso? Porque justamente no século XIX e começo do século XX, ou seja, nos anos de 1800, começo dos anos de 1900, nós vamos encontrar que houve grandes movimentos missionários, de pessoas levando o evangelho a lugares onde não conheciam a Jesus Cristo, ou a lugares onde estavam distantes do Senhor. E isso era importante para o cristianismo. Por isso, esses grandes movimentos missionários parecem-nos assemelhar-se melhor à igreja de Filadélfia que à igreja de Laodiceia. Nós vamos encontrar alguns homens importantes da história missionária da igreja cristã, da igreja evangélica. Guilherme Carey, que foi um homem que levou o evangelho para a Índia. Esse homem morava na Inglaterra e ele viveu por muitos anos na Índia, ele aprendeu o idioma, ele traduziu a Bíblia para alguns idiomas daquela região. E foi um homem grandemente usado por Deus, justamente no século XIX. Nós vamos encontrar um outro homem que foi usado por Deus em missões mais locais, chamado Carlos Finney, um outro chamado João Patton. Este homem foi um missionário entre antropófagos, entre pessoas que comiam gente. E ele foi um missionário em meio a esses povos. E tudo ocorreu nessa época. Nós vamos encontrar um homem chamado Hudson Taylor, que por mais de 50 anos foi missionário na China. Ele com sua esposa viveram por mais de 50 anos na China, pregando Jesus Cristo, fundando igrejas, congregações naquela localidade. Nós vamos encontrar um outro homem chamado David Livingstone. Este homem era um escocês, se não me engano, e ele era médico, e ele foi ser missionário na África. Ele acreditava que, através do cristianismo, através da pregação da palavra de Deus, ele haveria, inclusive, de acabar com o tráfico de escravos. E ele foi missionário por anos e anos. Ele fazia viagens missionárias, ficava anos explorando, andando por entre aquelas regiões. E ele é considerado um grande missionário na África do Sul, em Botsuana, Zâmbia, Tanzânia, Malawi, Angola e Moçambique. Mas então, quando teria terminado o período da igreja de Filadélfia e começado o tempo da igreja de Laodiceia? Há uma outra corrente que defende que o marco divisor entre esses dois períodos teria sido aproximadamente o ano de 1900, 1906. E por que assim dizem? É que nesse período, 1900, comecinho do século XX, é que começa o período do pentecostalismo. Até então não haviam as igrejas chamadas pentecostais. Havia a igreja batista, presbiteriana, metodista, mas que não eram pentecostais. Não que nesses períodos anteriores não houvesse pessoas pentecostais, pessoas que acreditassem firmemente no poder do Espírito Santo. Mas o pentecostalismo começa oficialmente nesses anos de 1900, 1906. É que começam a surgir as chamadas igrejas pentecostais. É que nesse tempo começa um movimento das pessoas que acreditam no batismo no Espírito Santo, no falar línguas estranhas. E esses movimentos começam localizados em alguns estados dos Estados Unidos, no Kansas e no Texas.
É ali que começam alguns movimentos pentecostais. Pessoas que se diziam receber o batismo no Espírito Santo e falar noutras línguas. E aí no ano de 1906, surge um movimento de uma pessoa, um missionário, um pregador, que ele vai até uma determinada região no Kansas e ouve essa mensagem, e ele é abalado, é transformado por essa mensagem, e ele volta para a sua cidade, se não me engano era Los Angeles, e esse missionário chamado William Seymour era um pregador negro, né? Naquele tempo, principalmente nos Estados Unidos, havia muito racismo, mas William Seymour, que era um pregador negro, ele levantou um grande movimento avivencialista, um movimento pentecostalista, em 1906. E ele criou um movimento que ficou chamado Avivamento da Rua Azusa. É possível que muitos já tenham lido sobre isso. E esse movimento, irmãos, foi tão forte, que não só pessoas vinham de outros países para entender, para experimentar, e para saber que pregação nova era esta que estava surgindo ali na Rua Azusa. Mas até a imprensa local, jornais importantes da época deram grandes coberturas. Por isso aquele movimento pentecostalista tornou-se conhecido em todo o mundo. E hoje as raízes, vamos dizer, das nossas igrejas, sob esse aspecto pentecostal, tem muito a ver com esse avivamento da Rua Azusa. Irmãos, mas esse período também, dos anos de 1900, o começo até 1930, 1940, depende da região, é um movimento ainda de muito avivamento, muita pregação do Evangelho. Por isso dizer que nesse período era semelhante à igreja de Laodiceia, que não era fria nem quente, era morna, talvez não case bem. Por quê? Porque nesse período era um período de grande avivamento espiritual. Não foi só nos Estados Unidos. A história, inclusive se você ler o livro Marcos, que pontilha o caminho, conta a história da nossa igreja, você vai ver um pedacinho que ele fala de um grande movimento avivencialista que houve na China no ano de 1930. Então não nos parece bem dizer que esse período já era o período da igreja de Laodiceia. Para mim parece melhor dizer que esse período ainda era o período da igreja de Filadélfia, que era uma igreja missionária, uma igreja do amor fraternal. Mas então quando teria começado? Então nós vamos ter agora, já a partir do ano de 1940, nos Estados Unidos, um período chamado da segunda ou terceira onda do pentecostalismo. Por que chamado segunda ou terceira onda? Surge um novo ensinamento, uma nova, vamos dizer, uma nova corrente de pentecostais nesse período. Em 1940, 1950, nos Estados Unidos. No Brasil, essa corrente chamada terceira onda pentecostal, ela surge nos anos 70. Nos anos 50 surge o que se chama a segunda onda pentecostalista. É que surge a igreja, o Brasil para Cristo e outras igrejas. A terceira onda pentecostalista no Brasil surge nos anos 70, com as igrejas Universal e outras igrejas semelhantes. E o que é que essa terceira onda pentecostal traz de novo em relação ao pentecostalismo do início do século XX? É que esse movimento prega como ponto alto a confissão positiva. O que é a confissão positiva? É trazer à existência aquilo que professamos com a nossa boca, ou seja, aquilo que falamos transformar-se em realidade. Essa corrente doutrinária, ela ensina que uma vida medíocre do cristão é um indício da falta de fé. Ou seja, que o cristão, para ter a marca da fé plena, ele tem que ser bem-sucedido, ele tem que ter saúde plena, física, emocional e espiritual, além de buscar a prosperidade material. Não é o que essas igrejas ensinam? Que você, se você estiver doente, é porque você não tem fé. É porque você está enfermo também na fé. Eles ensinam que a pobreza e a doença, elas derivam de maldições, de fracassos, de vida de pecado, de fé insuficiente ou de incredulidade. É isso que eles ensinam.
Outro ensino comum nessas igrejas chamadas de neopentecostais é que existe, segundo eles, uma batalha espiritual, confronto espiritual direto com os demônios, que existem maldições hereditárias, que existem crentes que são possessos por demônios e que isso resulta em doença e fracasso. Portanto, se você é um crente, mas se você é pobre, é fracassado, é doente, é porque a sua vida espiritual está em baixa. Irmãos, aqui sim eu acredito que a partir desse período é que começa sim o período da igreja de Laodiceia. Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Esses movimentos pregam que o verdadeiro cristão é aquele que tem prosperidade, é aquele que é próspero. Se você é próspero, isso é uma evidência de que você é um adorador de Deus, e isso não é verdade. Não é porque você é próspero que você é um verdadeiro adorador de Deus. O verdadeiro adorador de Deus também passa por dificuldades, também tem momentos de tribulações, também fica doente, porque nós não estamos imunes a isso. Portanto, a igreja de Laodiceia mais se assemelha a esse movimento chamado neopentecostais, porque estão distantes de Cristo. Pensam que têm saúde, que estão enriquecidos, seus olhos estão enxergando a verdade, que têm vestes, carros e coisas mais. Mas Jesus, olhando para estes, certamente não hesita em dizer: ai de vós, porque sois pobres, miseráveis, cegos, pobres, nus. É isso que certamente Jesus diria. Irmãos, esse período então é um período que se assemelha mais à igreja de Laodiceia. Não a metade do século XVIII, ano 1850, quando, embora não havia o fervor do Espírito Santo em todos os lugares, mas havia fortemente um movimento de pregadores levando o evangelho por todas as partes deste mundo, inclusive para o Brasil. O pentecostalismo ele surgiu nos anos 1900, no Brasil mais ou menos 1910, 1912, com a igreja Congregação Cristã, com a Igreja Assembleia de Deus. Mas o neopentecostalismo, eles desvirtuaram muito aquilo que é o verdadeiro pentecostalismo. Para nós concluirmos a nossa mensagem, mornidão espiritual é o que nós vemos nessa igreja, uma igreja indiferente. E mornidão espiritual é uma crônica indiferença para com as realidades espirituais. É um crônico desinteresse para com qualquer reunião de oração, leitura da Bíblia, ou para uma vida de comunhão com Jesus Cristo. Qualquer um de nós pode ser atingido pela mornidão espiritual. Não é que você abandonou a fé, não. Na aparência, é como se tudo estivesse bem. A pessoa sabe que ele não está bem, mas ele esconde isso de todo mundo. E alguns sinais dessa mornidão espiritual podem ser evidenciada. Eu vou falar de 3 sinais para nós concluirmos. O primeiro sinal é com respeito às coisas de Deus. As disciplinas espirituais são feitas na medida, ou seja, as coisas espirituais são feitas na medida daquilo que é conveniente para você. É quando é possível, quando não atrapalha, quando tudo já estiver terminado, é quando não houver mais tempo para fazer outra coisa, então você faz isso. Já fez tudo que você precisa fazer, então agora você vai fazer as coisas de Deus. Jesus não é o primeiro na sua vida. Ele não toma o primeiro lugar. Isso é uma evidência de mornidão espiritual. Porque Jesus deve ser o primeiro. Primeiro Jesus Cristo. Quando eu recebo o meu salário, primeiro a Deus. Depois os outros 90% eu posso administrá-lo pela graça de Deus. Quando eu vou para as minhas coisas, primeiro o estudar, o dedicar-se a Deus, a oração, a palavra do Senhor. O segundo sinal de mornidão espiritual é que a participação dessa pessoa é mínima nas atividades da igreja. E quando ela vem à igreja, o alimento espiritual não lhe parece apetitoso. Às vezes sai reclamando, sai criticando. Isso é uma evidência de mornidão espiritual. E o terceiro sinal é a falta de emoção para com Deus. E isso começa a refletir no seu relacionamento com outras pessoas. Quando você está morno espiritualmente, as suas relações com outros também começam a ter problemas. Você torna-se mais
intolerante, falta perdão, falta paciência, faz críticas injustas, é rebelde, é arrogante, é egoísta, tudo isso passa a dominar a sua vida, em partes ou na totalidade. Mas o crente morno, ele não é morno para tudo, não. Ele só é morno para a vida espiritual. Ele não é morno para o seu trabalho, ele não é morno para o seu divertimento, não é morno para o seu time de futebol, nem para o seu ídolo musical. Ele não é morno para a internet, nem para a academia. A mornidão ataca apenas uma área da sua vida, ou seja, a sua vida espiritual. Por isso, meu irmão, nós devemos levar a sério isso, porque toda uma igreja pode ser acometida de mornidão espiritual. E tudo começa com um erro, como eu disse, dos neopentecostais, que imaginam que estar espiritualmente quente na presença do Senhor é como disse os irmãos de Laodiceia: rico estou, abastado e não preciso de nada. Riqueza, felicidade, bens materiais, divertimento jamais facilitou o crescimento espiritual do crente. Jamais. Quanto mais você tem, mais difícil será a sua entrada no reino de Deus. É isso que disse Jesus. Não estou dizendo aqui para que você, se desfaça dos seus bens, porque aí você vai entrar no reino de Deus. Mas na prática, quanto mais fácil for a sua vida material, mais difícil será o seu caminho para o centro da vontade de Deus. Não é que Deus dificulta, mas é que a sua riqueza toma muito tempo. A sua ganância, os seus bens, o querer adquirir outras coisas, toma muito tempo, e aí sobra pouco tempo para as coisas de Deus. Quanto mais diversão você tiver acesso, quanto mais lazer você puder ter à sua disposição, mais difícil será desenvolver uma vida de oração e de salvação. É por isso que você vai encontrar pouquíssimos ricos no reino dos céus. É isso que Jesus disse. Jesus não proibiu, não vedou, ele ama a todos. Mas ele diz que poucos ricos encontram o reino dos céus. Por isso Jesus diz: sê zeloso, arrepende-te. Portanto, aconselho que de mim compre ouro para que sejam ricos de fato. Compre roupas brancas para se vestir e cobrir a nudez vergonhosa. Compre também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Irmãos, por fim Jesus diz: escutem. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se assentarem ao meu lado no meu trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou assentado ao lado do trono do meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Enquanto o presbítero pregava, na verdade nos dava uma aula a respeito dessa igreja, da carta à igreja de Laodiceia.